Voltando aqui ao Brasil, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta semana 3 ações sobre regulamentação das redes sociais do país. Vamos com a Janaína Camelo, que entende tudo de Supremo, acompanha tudo lá e vai explicar como deve funcionar mais esse julgamento. Fala, Jana. Pois é, Evandro, vai ser na quarta-feira esse julgamento e, como você disse, vai julgar 3 ações em bloco. São ações que são de relatoria dos ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli. Os 3 ministros já haviam pedido para o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que esse julgamento pudesse acontecer em bloco, né? Todos julgados, todas as ações julgadas de uma vez só. Haviam pedido aí uma brevidade nesse julgamento, então o presidente marcou para esse próximo dia 27 de novembro o julgamento das 3 ações que trata sobre regulamentação das redes sociais. Eu vou falar sobre cada uma dessas ações. A ação do ministro Edson Fachin discute a possibilidade de bloqueio do WhatsApp por decisão judicial. E aí essa ação, ela questiona se isso não fere a liberdade de expressão, de comunicação e também o princípio da proporcionalidade. Esse julgamento, ele já havia começado anteriormente. No seu voto, o ministro Edson Fachin, ele votou pela inconstitucionalidade de um juiz determinar o bloqueio do WhatsApp em âmbito nacional, caso a empresa não forneça dados dos seus usuários. A outra ação é do ministro Luiz Fux e os ministros vão julgar a responsabilidade de plataformas de rede social por conteúdos de seus usuários, conteúdos de terceiros que incitem o ódio, que disseminem fake news e que possam ofender direitos de personalidade. A ação do ministro Dias Toffoli questiona o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é exatamente o artigo que exige uma ordem judicial específica para que plataformas de redes sociais, de internet, possam ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros, né? E para que possa ser removido esses conteúdos que sejam prejudiciais. Então, são essas 3 ações. Esse julgamento na quarta-feira, Evandro, vai começar com as sustentações orais e os relatórios de cada um dos ministros relatores e as sustentações orais de cada uma dessas ações. Então, possivelmente que na quarta-feira a gente assista ali apenas as sustentações orais e a leitura dos relatórios, ainda não a votação dos ministros. Isso deve acontecer em uma próxima sessão, que depois então vai ser marcada pelo presidente da Corte. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Um ótimo trabalho para você. Eu quero saber de vocês, como é que vocês avaliam aí esses julgamentos relacionados à regulamentação ou regulação das redes sociais, Alangani? Sou absolutamente contra, acredito que pode colocar em risco a liberdade de expressão, vem num ambiente evidentemente, né, conturbado por tudo aí que a gente sabe da troca de mensagens envolvendo aí tentativa de golpe, etc., mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Hoje já existe a regulação das redes sociais, o crime que você não pode cometer é calúnia, difamação e injúria. Se você cometer esse tipo de crime, a outra parte aciona a justiça e pronto, né? E tem um processo. Então, acredito que mexer num vespeiro e pode abrir um precedente muito grave para a censura. Fala, Piperno. A gente tem no centro desses julgamentos a possibilidade de se combater fake news ou notícias falsas que, colocadas aí sob a massa, possam prejudicar vários dos processos que acompanhamos aqui no país. Mas você entende que há a necessidade de regulação ou regulamentação das redes sociais para conter esse tipo de situação? Ô, Evandro, quando essa turma se diz disposta a legislar e a regulamentar ou a regular, por exemplo, inteligência artificial, eu honestamente mudei muito meus pontos de vista em relação a isso, lendo agora esse livro, está na moda aí, chamado Nexus, de um grande especialista, aliás. Então, veja, enfim, entre os perigos e problemas que ele aponta no uso da inteligência artificial está o fato de que a inteligência artificial, ao contrário do que se imaginava, em dado momento, acaba dando à máquina um nível de autonomia que se torna incontrolável. Agora, até aqui não se encontrou uma forma de estabelecer essa fronteira. Bom, até onde a máquina pode ir? Até onde você pode elaborar sistemas que daqui para frente vão poder pensar sozinhos? Então,
A grande questão está aí, porque o que a gente tem discutido aí de regulação, regulamentação, e eu acho que tem que haver, sim, algum tipo de regulamentação para não ficar terra de ninguém, como eu já comparei várias vezes aqui, o mercado financeiro tem, o CONAR tem, enfim, a OAB, mas o fato é que esses limites precisam ser muito bem estudados e por gente que se debruçou no tema. Não é só uma questão de achismo. Aí não pode. Ô, Piperno, você sabe qual é a minha preocupação? É uma confusão que ocorre entre uma opinião ruim, tá? Ou uma opinião que você não concorde, não necessariamente ruim, mas uma opinião que você não concorde com aquilo que é considerado fake news. Então você fala assim, você tem uma visão, uma opinião, você não consegue provar se a opinião é verdadeira ou falsa. É uma opinião. Agora, para tudo, você vai precisar de um trabalho científico aprovado numa banca, né? Então, por exemplo, um vai falar assim, tem uma opinião, sei lá, determinado medicamento dá um efeito colateral, não sei o quê, né? Pode dar, não sei o quê. Outro tem uma outra opinião. Isso pode gerar tal consequência para a sociedade. Outro tem outro. Enfim, como é que a gente chega nessa verdade, né? E aí, dependendo do tema... Sempre, Oi? Como sempre, a justiça no debate, mas o Zé, a minha... Eu acho também, Gani, que eu acho que o caso dos medicamentos não caberia. Não, talvez o exemplo. Porque o caso dos medicamentos tem bula, você tem pesquisa científica. Mas vamos lá. Não dá pra você vir com uma opinião e falar, olha, esse medicamento. Não, então deixa eu pegar um exemplo melhor. Deixa eu pegar um exemplo. Mais inteligentes ou mais burros que os carecas. Deixa eu pegar um exemplo melhor. Exatamente. Deixa eu pegar um exemplo melhor. Você fala o seguinte, olha, determinado país tem uma ditadura. Isso é uma visão sua. Então você foi lá e, de acordo com a tua concepção de mundo, você fala assim, olha, aquilo é uma ditadura. Para uma outra vertente, aquilo vai falar, não é uma ditadura. Né? Tem eleição livre, você vai falar, não, mas o fato de ter eleição livre não garante que não seja uma ditadura, tal. Aí você vai falar, bom, é fake news. Onde é que está a prova que lá é uma ditadura? Então, o meu receio é esse, um ponto de vista daquele que você não concorda, passe a ser rotulado de fake news, misturando... Isso é uma linha tênue. Uma linha tênue, misturando o que é opinião com aquilo que é uma mentira proposital. Agora sim, Zé, pode falar. O que eu temia acabou acontecendo. Já falei muito sobre esse assunto, a necessidade de regulamentação, tudo precisa de regulamentação, toda novidade. O debate até onde regulamentar. Sobre essa dúvida aí de sempre, e quem é que vai definir o que é fake news ou não? A justiça, como sempre. A justiça é um poder discricionário, de entendimento. Né? E a hermenêutica da justiça está exatamente nessa definição, que vem lá de Hermes, a história de falar para os mortais o que os deuses pensavam que queriam deles. Então, a justiça tem esse conceito. Então, vai ser sempre assim. Agora, a gente caiu numa situação que eu falava lá atrás, ou o Congresso regulamenta essa novidade, ou a justiça vai regulamentar, e não porque ela decidiu, é porque existem processos. A justiça foi demandada, ela tem que agir. Esta é a realidade. Na minha opinião, esse debate da regulamentação tem que ir até o básico, qual é a identificação obrigatória do usuário. Não tem nenhuma dúvida disso. Como você pode lidar com um grupo que você não sabe quem está falando o que de você? Não pode. E outra coisa, as plataformas têm sim que se responsabilizar. Nós aqui nos responsabilizamos por conteúdo, porque elas produzem conteúdo e não se responsabilizam. Então, é uma medida básica, identificação do autor e pronto, não tem absolutamente nenhum outro caminho. Sobre a inteligência artificial, o Piperno está certo. É preciso, olha, o Nexus fala exatamente, há 100 mil anos nós aprendemos a mandar tudo e agora nós estamos diante de uma novidade. Tem uma frase que não é minha, que diz o seguinte, o homem inventou o carro. Em seguida, tiveram que inventar o freio. Descobriram que precisava do freio. Fala, Gani. Ô Zé, mas essa ideia de que a justiça que vai determinar o que é verdade e o que não é, ela é extremamente perigosa. Aliás, pegando até a linha do autor do Nexus, que é o Harari. Né? Você pode criar ali um superpoder para algumas pessoas, porque, de novo, e se cai naquela zona cinzenta da opinião. Vou dar um exemplo. Você tem um ministro do STF que diz que a Venezuela é uma ditadura de direita. Imagine que você fala, a Venezuela é uma ditadura de esquerda, e aí isso é rotulado como uma fake news e cai na mão desse juiz. E aí?
isso vai ser uma fake news e você vai ser condenado porque você falou que a Venezuela é uma ditadura de esquerda. Onde é que está a verdade aí? Então, eu vejo que é muito perigoso esse caminho, a não ser que seja uma mentira, é algo que é claramente uma mentira para prejudicar uma outra parte, uma calúnia, com uma propagação em massa. Agora, essa linha tênue do que é opinião e do que é uma fake news, isso é muito complicado, porque muita gente confunde uma opinião da qual você não concorda como uma fake news e coloca no rótulo de fake news para inviabilizar o debate. Fala, Zé. Me assusta me assusta o que as pessoas estão assustadas com essa definição. Sempre foi assim, é assim, será assim. A justiça vai definir em última instância, acabou. O que é calúnia, o que é difamação, não há nada preciso que possa indicar. Quem vai indicar o que é calúnia, difamação, é o juiz e toda a instância judiciária. E sempre será assim. E, inclusive, o tamanho do dano causado e a quantia de dinheiro que se deve pagar por um possível dano causado. A justiça tem esta especialidade de lidar exatamente com essa discricionariedade que se dá a ela. E Perno, quer acrescentar algo? Só uma última coisa, eu acho que a legislação vigente, ela já prevê uma série de punições a quem comete esse tipo de dano. Agora, com o advento das redes sociais, esse dano ele se multiplica numa velocidade muito maior. Então, eu sou a favor de se alterar as punições, que elas se tornem mais rigorosas, mas não se mexa no escopo do que já tem aí.